Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar nessa noite. Vamos orar porque o Senhor tem mais para as nossas vidas nessa noite. Vamos apresentar a missionária Elisângela nas mãos do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, neste momento. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, abre as portas dos céus, ó Pai. Usa, Senhor, a Tua filha, ó Deus, uma vez mais, ó Pai. Que não seja, Senhor, as palavras dela, ó Pai, mas que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa, ó Pai, falar através da vida dela nessa noite, ó Pai. Fala, Senhor, conosco, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos, nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Só tenho assim. Glória a Deus. Vai ser uma missão maravilhosa ministrar a palavra do Senhor. Mas é que a gente tem muito temor e entende a responsabilidade que é trazer o alimento espiritual para vocês. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo para que os irmãos possam sentar e descansar. Se o culto terminasse aqui, Deus já teria falado. Aleluia. Se o culto terminasse agora, eu já saberia que Deus estava aqui e falou com cada um de nós. Porque Deus já confirmou a palavra. Eu falei, Deus, agora como é que eu vou pregar? Todo mundo já leu que eu vou pregar? Lucas capítulo 15, vamos lá? Aleluia. Mas a palavra do Senhor é aquela que nos enche. Ela é recheada de bênçãos, de conhecimento, de direção. Lucas capítulo 15, verso 8. Quando o pastor falou para mim, olha, você vai levar a palavra no sábado? Aí eu comecei a estudar lá em Ezequiel. Mas sabe quando a gente começa a estudar e não é a nossa vontade, a vontade de Deus? E parece que quanto mais estudava, menos fluía. Aí Deus me trouxe nessa palavra simples hoje, mais profunda, importante para os nossos dias, assim como o pastor Robson ministrou aqui também. Lucas capítulo 15, verso 8, vai dizer assim: ou qual mulher que tem 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia, varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Talvez na sua Bíblia está algumas palavras diferentes, de acordo com uma versão que você tem nas suas mãos aí, tá bom? Mas a palavra é uma só. Vou ler mais uma vez. Ou qual mulher, diga assim, qual? Qual mulher? Aquela que é prudente, aquela que sabe o que tem nas mãos dela, que reconhece o valor que está diante das mãos dela, que tendo 10 peças de prata e perdendo uma, não acende a candeia. Diga, acende a candeia. Acende a candeia. Acender a palavra na nossa vida, amém? Aleluia. Vai a casa buscando com diligência. Fala, diligência. Eu vou explicar porque vocês estão repetindo. Até encontrar. E tendo encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Amém? Os irmãos podem se aceitar. Aleluia. Glória a Deus. Quem está grato ao Senhor por mais um dia? Aleluia. Deus é maravilhoso. Você chegou até aqui em 2025. Passamos por 2019, época de Covid, de pandemia. Alguns pegaram Covid. Eu peguei. Aleluia. Peguei pneumonia no meio da Covid. Depois peguei mais 2 vezes. Mas o Senhor me sustentou até aqui, me deu tantos livramentos. Tantas bênçãos o Senhor tem feito na minha vida e na sua. Por isso já é motivo de nos alegrarmos. Porque na corrida da fé, na jornada da nossa história, você continua. Sabe por que você continua aqui hoje? Porque a sua missão ainda não está completa. Porque Deus ainda tem algo para fazer através de você, em você e por você.
e na vida daqueles que te cercam, na sua casa, na sua família, no ambiente que você está inserido, no trabalho. Ainda há uma missão para você cumprir. Ainda há um propósito do Senhor para ser revelado na sua vida. Mas às vezes a gente acha, não, meu propósito é só vir para a igreja e adorar a Deus. Não, nosso propósito é fazer a vontade do Senhor. É viver todos os dias para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Peraí. Então, louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja a sua vida diante de Deus, que você ainda tem uma missão para cumprir. Ainda tem coisas grandes para o Senhor fazer na sua vida e através de você. E nós vamos ver aqui na parábola exatamente isso. A parábola ela fala sobre o encontro das coisas perdidas. Quando a gente muda de casa, vai para uma casa nova, toda vez que, por exemplo, se você comprou uma casa nova e você vai mudar, o que você vai fazer antes de entrar nessa casa? Você vai limpar, você vai lavar. Se você mora de aluguel e você vai mudar de casa, o que você vai fazer antes de entrar na casa? Você vai lavar, você vai limpar para você estar dentro daquela casa. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus. E varrer a casa significa procurar aquilo que estava perdido. Muitas pessoas, aleluia, Jesus, glória a Deus. Muitas pessoas não conseguiram chegar até aqui, ou chegaram aqui fragmentadas. Aquela mulher, ela tinha 10 moedas de prata e ela perdeu uma. E às vezes a gente vai falar assim, é só uma. Mas você já experimentou fazer uma compra lá no caixa, dar 100 reais e você falar, só tem 90 reais, você consegue comprar? Você não consegue comprar, porque precisa do valor total. E eu falava na quinta-feira que esse é um ano onde não devemos ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O Senhor, através dessa palavra, Ele está nos ensinando a trazer as coisas para o lugar onde elas devem estar. Quando se fala que está perdido, significa que aquela coisa está fora do seu lugar, está fora do propósito, está fora da realização de Deus. E aí o Senhor traz essa palavra para iluminar os nossos pensamentos. Aí você chega nesse culto nessa noite e fala, mas na minha casa não está faltando nada. Mas deixa eu trazer o contexto que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo contextos onde as famílias estão sendo desfeitas, onde as pessoas estão perdendo as coisas sem perceber que já perderam. Estão andando como Sansão, achando que Deus está com ela e Deus está com eles, mas Deus já se afastou há muito, muito, muito tempo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão como aquele filho pródigo dentro da casa, aquele filho que ficou não filho pródigo, estão dentro da casa, estão recebendo as bênçãos, a herança do pai, ficaram ali, mas ainda não entenderam que ela é filha, que ele é filho. Ainda não entendeu que as bênçãos que estão ali é para ele, é para ela. E aí às vezes a gente vem na igreja se sentindo órfão, sentindo como se Deus não falasse com a gente, como se Deus não mudasse a nossa história, como se Deus escutasse todo mundo, mas esquecesse da gente. Mas às vezes não é que Deus não está falando, é que nós não estamos dispostos a ouvir. Ontem eu estava numa live de oração e teve um jovem que ele falou assim, chegou a vez dele falar e ele falou uma oportunidade assim: quantos estão dispostos a morrer agora por Jesus? Aí outra pessoa, todo mundo ficou em silêncio, e outra pessoa falou assim: tem gente que não está nem disposto a viver por Jesus, que dirá morrer. Entende? Nós estamos aqui para viver por Jesus, para manifestar Jesus, para viver a vida que não era nossa, era de Jesus. Mas Jesus, ele é completo. Por isso que ele fala essa palavra para a gente. Ele estava falando ali com os pecadores, com os fariseus. Ele estava falando sobre 3 parábolas ali, sobre aquele que se perdeu
dentro da casa do pai. Por que, irmã? Ele morava dentro da casa do pai? Porque é o que acontece nos dias de hoje. Às vezes você vai ver um filho está drogado, começa a sair com a balada. E são pequenas coisas que vão se perdendo ao longo dos relacionamentos. São pequenos valores dentro da família que vai se perdendo. E a gente vai deixando passar e passar e passar. E quando vê já é tarde demais. Então o Senhor hoje Ele quer lembrar a mim e a você do valor que nós temos primeiro diante dEle. O Senhor quer lembrar a mim e a você, aleluia, que eu e você temos valor. Eu e você fomos comprados por um preço, aleluia, de sangue de Jesus. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Jesus. Sabe o que é isso? Jesus deu a própria vida, o próprio sangue, por amor a mim e a você, para que não perdesse nem a mim nem a você, para que comprasse as ovelhas dele que estavam perdidas. Nós éramos ovelhas perdidas. E quando Jesus entrou na minha vida, eu estava como essa mulher, mas eu não estava assim com uma dracma perdida. Eu já não tinha mais nenhuma dracma nas minhas mãos. Eu não sabia o que era um casamento feliz. Eu não sabia como era criar uns filhos abençoados na casa do Pai. Eu não tinha um emprego que eu ficasse firme. Eu não tinha amizade, eu não tinha relacionamentos. Eu tinha me perdido. E Jesus me encontrou. Eu e você somos como uma dracma de Jesus. Aleluia. E Jesus está te encontrando. Eu falava hoje para uma irmã de outra cidade. E Deus me levou a falar sobre essa palavra para ela. E ela falava assim: eu não estou conseguindo mais ir na igreja. Eu não sei o que acontece comigo. Eu chego na igreja, eu começo a olhar as coisas e eu não consigo ficar. E eu falei: mas Jesus vai te encontrar na tua casa. Jesus vai te encontrar na tua sala. Jesus vai te encontrar na tua cozinha. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vê a nossa vida como valor diante dEle. Sabe o que significa o que essa mulher fez? Significa alguém que não ficou parada diante de uma perda. Quantas vezes a gente veio até aqui, como eu disse, passamos pela pandemia, passamos por tantas coisas, às vezes os jovens na faculdade, na escola, no trabalho, e as coisas vão acontecendo lá fora, e às vezes você não conta com o teu pai, você não conta com a tua mãe, você não conta com o esposo, com a esposa, e deixa aquilo dentro de você, germinando, crescendo, e quando você vê, você já não se reconhece mais. Você está se perdendo. As pessoas que começam a entrar em depressão são pessoas que estão se perdendo de si mesmas. Tem pessoas hoje que não conseguem olhar no próprio espelho, olhar para a própria imagem. Tem pessoas que não conseguem ouvir a própria voz. E o Senhor quer que nós sejamos achados por Ele e possamos nos amar. Sabe o que o Espírito Santo falava para mim? Assim, fala para eles amarem, se respeitarem, se cuidarem do templo, na saúde, nas emoções. Não deixa a depressão entrar e fica não, começa a reagir. Diante de uma perda, começa a se levantar e começa a reagir. Sabe por quê? Porque se você aceitar perder uma moedinha, daqui a pouco você vai perder a segunda, daqui a pouco você vai perder a terceira, quando você vê, você não sabe aonde foi parar. Então, quando Jesus entrou na minha vida, Ele foi resgatando todas as minhas dracmas. A primeira dracma é a minha história, é a minha vida. Eu não conhecia Deus, eu não fazia uma oração para comer, eu não agradecia a Deus, para mim não existia Deus. Mas um dia, lá no mundo, eu fiz uma oração e eu falei assim, e eu tentava seguir outras religiões e nada dava certo. Já era o Senhor me guardando e me preparando para Ele. Às vezes tem situações que você está insistindo e as portas não estão se abrindo, mas é porque o Senhor está te guardando e o Senhor está te preparando e o Senhor está te separando para Ele. É por isso que não deu certo para mim lá atrás, porque Ele estava me separando para Ele, porque Ele estava me preparando, me trazendo de volta a minha origem. Qual que é a nossa origem? A nossa origem é Deus. De Deus nós fomos gerados. Antes da formação do mundo nós fomos gerados.
Olha para o espelho e vê o ser semelhante a Deus que você é. O ser valoroso que você é. Aleluia. Então a gente não pode aceitar menos do que a presença de Deus. A gente não pode aceitar menos do que estar na casa do Pai. A gente não pode aceitar menos do que a direção que Deus dá para a gente. A gente não pode aceitar menos do que ouvir a voz do próprio Deus falando com você. Aleluia. E aí Deus foi recuperando. Deus foi me curando dos meus traumas. Deus foi tratando a minha alma. E nessa oração que eu fiz essa oração de eu falei: se existe um Deus nesse mundo, um Deus de amor, eu queria um dia conhecer. A minha mãe, ela não me ensinou nos caminhos do Senhor. A minha família não me ensinou nos caminhos do Senhor, mas quando eu conheci Jesus, eu falava, tinha pessoas que trabalhavam na confecção de jeans, tinha crente lá dentro. E quando eu conheci Jesus, quando ele teve esse encontro comigo, eu falei: por que você não falou para mim de Jesus? Por que você não falou que Deus é tão bom, que Ele é aquele que resgata a gente? Aleluia! Então Deus foi recuperando todas as minhas lágrimas, foi cuidando do meu casamento, da vida, do meu relacionamento com os meus filhos. As amizades que me traíam, que me feriam, que na minha frente era uma coisa e por trás era outra que eu não sabia. O Senhor foi tirando, o Senhor foi limpando, o Senhor foi me levando para o deserto, como diz a palavra, para revelar o amor dele. O deserto, ele não é para matar a nossa vida, ele é para que a gente possa ter uma experiência gloriosa com ele. Ele quer te levar às vezes para o deserto para selar tudo aquilo que te distrai. Às vezes a gente perde porque a gente está distraído porque tem muitas coisas, muitas tarefas, assim como nada, ou distraído porque não tem nada. Eu não tenho nada, não vou nem atrás. Aleluia. Perder uma dracma significa perder um propósito. Perder uma dracma significa fragmentar o propósito de Deus na sua vida. Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu saúde, Deus te dá um ar para respirar, Deus te deu a voz para louvar, para cantar, para pregar, para falar, para orar. Deus te deu essas mãos, Deus te deu esses pés, Deus te fez assim do jeitinho que você é. Cada parte de você importa para Deus. A tua casa importa para Deus. O teu casamento importa para Deus. A tua família importa para Deus. Os teus filhos importam para Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos aprender o valor das coisas, para que não percamos aquilo que é valioso. Aleluia. Muitos maridos não elogiam as suas esposas, muitos filhos não valorizam os seus pais. Mas quando eles morrem, o cemitério é cheio de flores. Eles recebem mais flores em morte do que em vida. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ame agora, valorize agora, porque muitas vezes só valoriza depois daquele que perde. Guarde com todo carinho aquilo que Deus te deu e aquilo que Deus tem te dado. Qual vai ser a sua reação? Evangelho, se você perder a chave do carro, o que você vai fazer? Vai ficar doido procurando. Aleluia. Aleluia. É assim. Se você perder o seu celular agora, o que você vai fazer? Você chegou lá em casa, vai procurar o celular, cadê? Perdi. Você vai correr procurar. Por quê? Porque você dá um valor específico para aquilo que você perdeu. Entende? Qual seria a reação do irmão? Logo na hora ele já ia procurar. Não, é meu. E sabe o que Deus fala para mim e para você? Deus me lembrava da passagem de Nabote, que ele tinha um rei querendo comprar a vinha dele.
perdidos. Esse evangelho é a resposta àqueles que se perdem, àqueles que se perderam, àqueles que talvez não se perderam na frente. O evangelho é a resposta para as coisas perdidas. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver uma irmã aqui. Ih, os irmãos. A irmã Vanessa, quantos filhos você tem? 4. Se você perder um, como é que você vai ficar? Só Jesus misericórdia, né? Uma parte da gente morre. É isso que Deus está falando para mim e para você. Não perca as coisas que eu te dei, porque faz parte de você, faz parte do teu chamado, faz parte do teu sonho, faz parte da tua promessa. Não perca, segura, agarra. Aleluia, Jesus. E aí você pode falar assim: mas irmã, e agora? Eu já perdi. O que eu faço? Faz igual essa mulher. Você vai pegar. Primeiro, para a gente procurar o que está perdido, a gente tem que reconhecer que perdeu. Para uma pessoa doente receber um tratamento médico, receber uma cura, primeiro ela tem que reconhecer o quê? Que ela está doente. E Deus, nesse começo de ano, Ele fala para a gente: vamos fazer uma autoanálise, vamos fazer uma análise de como está a nossa casa, como está a estrutura do nosso lar, como está a estrutura dos nossos relacionamentos, do casamento, do relacionamento com o filho, com o pai, com a mãe. Vamos voltar à origem, vamos voltar a honrar, vamos voltar a amar, voltar à essência. Aleluia, Jesus. Eu quero ler um texto para vocês aqui, fala sobre o tempo, mas vocês vão entender certinho o que essa palavra está dizendo. O tempo. Porque para saber o valor de um ano, você pergunta ao garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. O valor de uma semana, a um editor de jornal semanal ou a uma pessoa que tem que levantar tarefas diárias. Para saber o valor de um dia, pergunte às pessoas que têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Sabe aquelas pessoas que trabalham pesado, carregando muito peso? Um dia para elas já é um fardo. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que não veem a hora de se encontrar. Temos um casal jovem aqui. Aleluia, jovens aqui. O valor de um minuto a quem perdeu o ônibus. O valor de um segundo a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Nas eleições, eu e minha esposa, a gente estava indo embora. E aí, de frente, lá na avenida, ele teve uma reação de segundos. Uma criança estava vindo atravessar a rua assim, do nada, os pais estavam lá, ela saiu correndo. E uma fração de segundos ele freou e evitou um acidente. Aleluia. Para saber o valor de um milésimo de segundos, pergunte a um atleta que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Não desperdice aquilo que Deus te deu. Sabe que Deus me ensina todos os dias? Ele me lembra, na verdade, que às vezes eu esqueço. Ele fala assim: filha, eu quero que você viva com foco. Eu quero que você viva com intencionalidade. Por que eu sirvo a Deus? Por que eu oro? Por que eu cuido da minha casa? Por que eu ponho a mesa na hora da janta, na hora do almoço? Por que eu vou lá e coloco a mesa, coloco os pratinhos? Que eu amo mesa posta, irmãos. Acho tão lindo. E reúno a família. Qualquer dia Deus vai preparar, eu vou falar para vocês o valor da mesa. O valor da comunhão em família. Mas por que eu coloco a mesa ali? Porque eu quero todo mundo junto. E aí teve um dia que tinha alguém mandando mensagem para mim na hora do almoço. Eu falei assim: olha, você me desculpa, depois eu respondo. Porque agora eu estou indo almoçar com a minha família e eu tenho que ser um exemplo para eles. Então a gente não pode deixar uma brechinha, sabe? O meu filho, vocês sabem que meu filho, ele é como aquele
igual aí na parábola que o irmão leu aqui. Ele saiu de casa, foi trabalhar em outra cidade ou estado, mas infelizmente não deu certo. E eu e meu esposo precisamos ir buscá-lo. Mas não deu nem tempo de eu chegar lá, a gente já recebeu a notícia que ele estava perdido na cidade. Ele tinha bebido e aí mexeu com a cabeça dele, ele já não se lembrava quem era, ele já não reconhecia a gente. Então, no meio do caminho, o taxista da rodoviária que guardou as coisas dele falou assim: olha, ele saiu aqui pro mundão, não sei para onde ele foi, tentaram procurar, não acharam. E eu e meu esposo estavam indo em viagem para trazer ele para casa. Meu filho voltou para casa com menos do que ele saiu. Porque quando ele chegou, a gente fez igual esse pai aqui. Tivemos que comprar sapato, roupa. É fácil passar por isso, não é? Mas eu vi Deus tratando a minha vida, tratando a vida dele, me ensinando. Então, quando a gente chegou lá na cidade, eu acho que já era quase de madrugada. O que eu e meu esposo fizemos? A gente ficou a noite toda rodando com o carro naquela cidade, que a gente não conhecia. A gente foi em hospital, fomos em delegacia, tentamos fazer boletim. E as pessoas lá tratavam a gente mal. As pessoas, principalmente na delegacia, o homem foi muito, sabe, muito bruto com a gente. Falou: não, quando for a hora, você pega e faz o boletim pela internet. E o meu coração de mãe desesperado. E a gente sem saber aonde estava o meu filho. E aí a gente começou a rodar a cidade toda. Fomos aonde a gente sabia que ele trabalhava, aonde que era. Meu esposo, ele olhou na foto do celular, uma imagem, tentando identificar qual era a casa que ele morava, qual era o bairro. Graças a Deus a gente conseguiu. Chegou lá, não tinha nada também. E a gente ficou a madrugada inteira e o outro dia inteiro. A gente parou para almoçar e no finalzinho da tarde a gente encontrou ele. Sabe como a gente encontrou ele? Eu mandei até para o pastor: ó, você foi me ajuda em oração, porque a gente, sabe, Santa Catarina, gente, é como você perder uma agulha no palheiro e não encontrar nunca mais. As pessoas falam isso para mim: nossa, do jeito que vocês encontraram, vocês encontraram nunca mais. Porque nem a gente ele reconhecia. E daí, orando, aí a gente passou pela balsa, porque tem duas cidades, você atravessa a cidade pela balsa. E na balsa, eu mostrei a foto pro rapaz que trabalhava lá. Eu falei: se passar um jovem aqui assim, por favor, aqui no meu contato, você me liga. E aí eu peguei, a gente foi para outra cidade. E aí de repente recebeu a ligação: olha, acabou de passar um jovem aqui parecido e fui. A gente vai correr atravessar a balsa. Não tinha como passar o carro, eu fui na frente com os pedestres. Desesperando, por onde ele passou. Sabe? E orando a Deus. Aí meu esposo me alcançou e orando. E o meu esposo estava procurando uma pessoa andando. Então ele olhava para a cidade, para todas as ruas, e ele procurava um jovem andando. Sabe como eu vi o meu filho? Deitado, como um cachorrinho todo encolhido. Eu olhei na raça do joelho e falei: para a calça dele. Aquele lá é meu filho. Aquele lá é meu filho. Daí eu falei: para, não é o que ele é. Aí ele parou o carro e assim voltei, ele estava. Sabe quando o restaurante fecha e fica aquela área ali, vidro? Ele estava deitado ali. Era um dia de muito frio, uma chuvinha gelada. E aí fui abordar ele, com medo dele sair correndo. E eu falei: oi, Daniel. Ele olhou assim: quem é você? Quem é você? Olhou para mim com meu esposo e falou: não, eu sou a mãe, filho, estou aqui. Eu tive que mostrar o celular, mostrar as fotos, mostrar as conversas que a gente teve, mostrar o áudio com a voz dele, mesmo assim ele desconfiava. E aí o meu esposo, ele tinha parado num lugar que não podia parar carro. Eu falei: não, eu tenho que tirar o carro da lista, não vou levar multa. E eu fiquei lá. E eu fiquei bem assim, era uma quina assim, ó. E eu fiquei bem assim: bom, se ele sair correndo, eu vou correndo atrás e eu luto. Mas nunca mais ele vai sair daqui,
sabe, da minha vista. É assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus resgata uma ovelha perdida. É assim que a gente tem que ser quando perde uma dracma. Aleluia. E aí a gente conseguiu trazer ele para casa, né, para a glória de Deus. Ele começou a fazer um teste hoje. Quem olha para o Daniel do ano passado e olha para agora não diz nada, Daniel. É Deus. É Deus que faz isso na nossa vida. Não foi fácil, gente. Muitas vezes nesse processo eu me perdi de mim mesmo. Aleluia. Muitas vezes nesse processo eu vinha para a igreja sangrando, mas confiando em Deus. Não foi fácil. Só Deus sabe a história que você tem. Só Deus sabe as marcas que você carrega para chegar até aqui. E sabe o que o Espírito Santo falava? Olha para o espelho, olha para essas marcas, olha para essas ruguinhas. Faz parte de quem você é. Faz parte do testemunho que eu tenho para a tua vida. Aleluia. Então a dracma perdida é sobre isso. A ovelha perdida é sobre isso. Sobre o Evangelho que alcança os perdidos. Sobre o Evangelho que faz os perdidos se encontrarem em Deus. E hoje eu zelo pelas minhas dracmas. Eu vou lá e coloco a mesa. Em momento algum, eu olhei para o meu filho e vi ele como perdido. Vocês viram que eu orava aqui? Eu acabei a igreja de oração. A que ponto você está disposto a guardar ou a encontrar aquilo que você perdeu? Talvez você não perdeu algo, uma pessoa, ninguém da família, mas você perdeu algo dentro de você, e você olha para você e se reconhece. E Jesus quer que você olhe para Ele, para que você seja iluminado novamente, e para que você se encontre nele, encontre o propósito novamente nele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E para finalizar, irmãos, porque as horas já se foram, é sobre isso. Dá valor àquilo que Deus tem dado. Uma coisa interessante nessas 3 parábolas é que os 3 se encontraram. Os 3 se encontraram. E depois de encontrar, os 3 celebraram. Os 3 agradeceram. Quantas vezes a gente encontra e a gente não agradece as pessoas que nos ajudaram a chegar até ali? Hoje eu estou nessa igreja, mas eu agradeço a Deus pelos lugares que eu passei, pelas pessoas que passaram pela minha vida. Eu agradeço. Eu entendo que elas fizeram parte da minha vida por um tempo, que foi necessário aquele tempo, tinha um propósito naquele tempo. E sabe o que Deus fala para mim e para você? Você precisa entender isso. As estações. Você precisa entender que às vezes vai ter pessoas que você vai caminhar a vida inteira, e tem pessoas que elas vão chegar na sua vida para um propósito. E não é que... Aleluia. E não é ruim isso, irmãos. O que me lembra da... Aleluia, da lamparina. Se você olhar essas luzes aqui e uma delas queimar, a casa aqui vai continuar iluminada, mas você vai saber que ela está queimada. Esse tempo atrás, que a gente estava no outro salão e tinha uma queimada, e toda vez que chegava na igreja, aquela luz está me incomodando. É assim que Deus quer que eu e você faça. Não se acomode, não aceite. Tem que ser perfeito, tem que ser pleno. Eu falava assim, ó, na quinta-feira, nada quebrado. Sabe aquela roupa velha? Joga fora, dá lugar para o novo. Sabe aquele relacionamento que não está dando certo, que Deus já falou para você, abre mão? Deixa aí, porque talvez você não está dando espaço para pessoas novas, relacionamentos novos que o Senhor tem preparado para ti. Aleluia, Jesus. Eu quero que os irmãos se coloquem em pé nesse momento.
vamos estar orando. E eu creio que o Espírito Santo vai revelar mais a cada coração aqui nessa noite. Quando você chegar na sua casa, você olhar para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, fala: eu te amo, você é precioso para mim. Porque nada que Deus dá para mim não tem valor para Ele. Você está falando, não tem valor. Tem sim. Se foi Deus que te deu, Deus viu o valor antes de você. Então, às vezes, os relacionamentos se perdem, não de uma hora para outra, mas porque se perderam dentro de casa. Você pode ver que essa mulher, ela perdeu dentro de casa. Aonde que ela tinha que comprar aquela máquina? Dentro de casa. Tem coisas que você tem que comprar dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro do relacionamento com os filhos. Aleluia, Jesus. E assim eu quero finalizar minha oportunidade. Agradecer a Deus por esse momento, agradecer a cada irmão que orou pela vida do meu filho, que ora ainda pela minha família, e dizer para você que ainda tem algo perdido aí e Deus vai te ajudar a encontrar. Traga a lamparina para a tua vida. Traga a palavra de Deus, a presença de Deus, porque quando Jesus chega, Ele ilumina. Sabe, aquilo que está escondido, aquilo que estava oculto, Ele traz a realidade. Você vai olhar para a mulher, naquela época o chão não era um chão com piso, era um chão, acredito que de terra batida, não sei como era antigamente. Aquela casa não tinha janela. Aquela casa, naturalmente, ela já era escura. Não é igual uma casa bonita que a gente tem hoje. Não tinha luz elétrica. Por isso ela precisou acender a lamparina. Talvez esteja faltando muitas coisas aí que o Senhor quer colocar. O Senhor quer trazer para um lugar. O Senhor quer realinhar. Para que você possa fazer como aquela mulher. Se alegrar, chamar as vizinhas, chamar as amigas. E quando a palavra fala de vizinhas e amigas, eu entendo como relacionamentos diferentes. Tem pessoas que você tem que ter relacionamento até certo ponto. E outras pessoas que podem sentir intimidade, um pouquinho mais de intimidade com você. Saiba discernir quem está do seu lado. Saiba identificar aquele que realmente se alegra com a sua vitória. Amém? Então eu quero passar para o pastor Lopes, vai fazer mas antes nós vamos estar orando, né? Vamos orar. Quem quiser receber uma oração com imposição de mãos, é só vir à frente, nós estaremos orando. Amém? E logo em seguida a pessoa vai estar também essa posição. E as palmas